Atacantes conseguiram infectar dispositivos de rede? Como eles obtiveram acesso? Como mantiveram o acesso? Como permaneceram despercebidos? Poderíamos detectar esses implantes se tentássemos? Como poderíamos fazer isso? E como nos defendemos contra esse tipo de ataque sofisticado? Bem-vindo ao Nest News Review, episódio 5, pacotes mágicos e backdoors passivos. Uma das técnicas mais interessantes que os atacantes usam para manter acesso persistente a uma rede-alvo é através de malware que fornece uma porta de entrada na rede e que fica à escuta de uma combinação específica ou de uma chave específica, a fim de conceder acesso. Essa porta de entrada na rede é comumente chamada de backdoor passivo, e essa chave específica é chamada de pacote mágico. Imagine que estamos há 15 anos, e muitas empresas de porte médio e grande ainda mantêm seus próprios sistemas telefônicos privados. Esses sistemas eram chamados de PBX, de Private Branch Exchange. Agora imagine que um atacante tenta obter acesso mais amplo à rede de telefonia de uma empresa de porte médio e determina, após um trabalho investigativo inicial, que o PBX se conecta via conversor serial para USB a um laptop de administração. Ele prepara um circuito simples ou uma unidade microcontroladora que conecta ao console da recepção ou a uma placa de linha no PBX que monitora chamadas recebidas. Quando ele liga para um número específico não listado, mas publicamente disponível, seguido de uma sequência de números e teclas, por exemplo 1234 ##, o relé do circuito desvia o chamador para o tronco de manutenção do PBX, onde ele tem acesso a todas as informações de chamadas que passam pelo PBX. Ou, melhor ainda, o microcontrolador fica à escuta de comandos telefônicos específicos, como +++ para entrar no modo de comando ET. Se as teclas ou caracteres digitados corresponderem ao que ele espera, ele aciona um relé que conecta esse tronco à porta serial de manutenção do PBX. Se o laptop que recebe a conexão serial também estiver ligado à rede interna, então o atacante estabeleceu um método persistente e confiável de retornar à rede da organização a partir do exterior, bastando discar um número de telefone e digitar uma sequência específica de teclas. Agora voltemos ao presente. Em vez de PBXS, organizações de porte médio e grande têm equipamentos de rede na borda de sua infraestrutura, ou seja, na fronteira entre a rede interna e a internet. Esses dispositivos podem ser firewalls, roteadores, gateways de segurança de e-mail ou até mesmo gateways VPN e dispositivos de acesso remoto. Como são acessíveis pela internet, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode tentar se conectar a eles. Porém, somente quem possui as credenciais corretas normalmente consegue acesso. Agora imagine que alguns desses dispositivos não sejam atualizados regularmente e permaneçam vulneráveis por semanas, meses, ou, às vezes, anos, após o fabricante disponibilizar uma correção. Ou imagine que novas vulnerabilidades sejam descobertas, permitindo que um atacante tome o controle. O que ele faria? O que ele quer? Um dos primeiros objetivos costuma ser identificar formas de manter o acesso à rede. Explorar repetidamente a mesma vulnerabilidade até ela ser corrigida funcionar apenas temporariamente. Em vez disso, o atacante pode instalar um backdoor, um meio de retornar quando quiser. Imagine um backdoor acessível pela internet. Seria o cenário ideal, certo? Mas como ocultá-lo? Se o backdoor estiver num servidor web, e as regras de firewall estiverem bem definidas, somente tráfego HTTP ou HTTPS seria permitido. Num gateway de e-mail, apenas SMTP. Numa VPN, TLS-IC. Em dispositivos gerenciados por provedor, SSH. Portanto, o atacante não conseguiria alcançar facilmente o backdoor pela internet. O que fazer, então? Existe um equivalente a discar um número não listado seguido por caracteres específicos para entrar por uma porta dos fundos? Desde o final dos anos 1990, defensores e respondedores a incidentes vêm observando exatamente isso em sistemas Unix, mais tarde em Linux, em roteadores Cisco rodando iOS e em roteadores Juniper rodando JunOS, baseado em FreeBSD. Exemplos iniciais desse tipo de malware empregavam port knocking, no qual o implante aceitava conexões em uma sequência pré-determinada de portas para, então, liberar o acesso ao atacante. Isso exigia que o dispositivo estivesse acessível nessas portas pela internet ou que o atacante tivesse acesso aos dispositivos upstream. Com regras de firewall mais restritivas, os métodos evoluíram. Certos backdoors passaram a verificar flags específicas no cabeçalho TCP, outros inspecionavam pailua de pacotes TCP, UDP ou ICMP, e alguns examinavam uma sequência de cabeçalhos em sucessão.
Esses pacotes são chamados pacotes mágicos. As flags configuradas ou payload carregado tornam-se a chave que desbloqueia o acesso do atacante, geralmente de modo difícil de detectar ou responder. Se você buscar no Google por Magic Packets ou pedir ao GPT uma lista de implantes que os usaram, encontrará mais detalhes sobre backdoors desenvolvidos nos últimos 20 anos. Agora, a parte mais interessante. O que você pode fazer sobre esse tipo de implante se for um usuário doméstico? E se for um defensor numa equipe de segurança? E se for um CISO? Vamos olhar isso sob diferentes perspectivas. Em relação aos equipamentos de rede voltados para a internet, em 2012 escrevi um post no blog da Cisco detalhando como realizar análise offline para verificar a integridade de uma imagem de roteador Cisco IOS. Naquele post, procurei responder: como determinar, com alto grau de certeza, que o sistema operacional em execução nos roteadores é exatamente fornecido pelo fabricante, ou seja, não foi adulterado? Alguns fornecedores oferecem uma ferramenta de verificação de integridade ou um comando que você executa no próprio dispositivo. Mas, se o roteador estiver comprometido, essa ferramenta pode ocultar sinais de adulteração. Para resumir, você pode gerar um core dump no roteador a ser analisado, exportá-lo para análise offline, extrair o segmento de texto do dump e calcular seu hash criptográfico, comparando com o hash do segmento de texto de um core dump de um roteador conhecido como bom, num ambiente que você controla. O segmento de texto é normalmente somente leitura e contém as instruções a serem executadas. Se os hashes coincidirem, é muito provável que a imagem não tenha sido modificada. Esse método não é infalível, o processo de dump poderia estar comprometido, mas é sofisticado. Hoje, há também ferramentas que aproveitam a raiz de confiança de hardware da plataforma, algo inexistente em 2012. Se você for um usuário doméstico preocupado com a integridade do seu roteador residencial, é importante entender o risco. Roteadores domésticos podem ser comprometidos para formar parte de uma rede de operacional Relay Box, ORB, que oferece uma plataforma para outros atacantes lançarem seus ataques. Nesse modelo, um grupo invade roteadores residenciais e vende o acesso a outros grupos que realizam intrusões específicas. O resultado é que um atacante pode ocultar a origem de seu ataque fazendo parecer proveniente de residências. Para evitar que seu roteador seja usado como nó numa ORB, você pode precisar contar com seu provedor de internet, já que investigar dispositivos ISP muitas vezes exige acessos negados ao usuário final. Uma medida viável é instalar um firewall doméstico entre o roteador do ISP e sua rede local, criando uma barreira de proteção para seus laptops, TVs e outros dispositivos inteligentes. Fabricantes como Ubiquiti, Netgate e Sophos oferecem pequenos firewalls para usuários domésticos, entre outros. Se quiser aprofundar, peça ao ChatGPT critérios para escolher o dispositivo mais adequado às suas necessidades, além de um panorama das tarefas e conhecimentos necessários para mantê-lo. Atualizar regularmente, revisar regras de firewall e monitorar logs são essenciais. Caso contrário, você pode perder um ataque ou até introduzir novas vulnerabilidades. Há muitos vídeos online que orientam nesse processo de aprendizado. Se você for um responder de incidentes incumbido de verificar se roteadores ou firewalls da sua organização foram comprometidos, comece elaborando um plano. Levante o inventário de hardware, identifique os dispositivos de maior risco e liste os fornecedores: Cisco, Juniper, Fortinet, Ivanti, Barracuda, F5, etc., e as versões dos sistemas operacionais em uso. Verifique se há versões vulneráveis e quais exploráveis podem ter sido usadas. Use ferramentas de verificação de integridade do fornecedor como ponto de partida. Se elas reportarem anomalias, envolva o suporte do fabricante. Para análise mais aprofundada, adapte o método do Core Dump ao seu dispositivo ou, o ideal, use um adaptador STAG ou UART para acessar a memória bruta e contornar o sistema operacional. Há vários tutoriais online para orientar esses procedimentos. Se você for um CISO, avalie sua defesa em camadas. Do ponto de vista de recursos humanos, sua equipe de segurança tem as habilidades necessárias para essas análises? Caso contrário, identifique profissionais interessados em desenvolvê-las e invista em treinamento e ferramentas. Do ponto de vista técnico, você mantém um repositório central de todas as configurações de roteadores e firewalls, com monitoramento e alertas de alterações? Se um atacante adulterar um dispositivo, instalar uma imagem modificada, alterar configurações ou desativar verificações de integridade, você tem meios de detectar essas mudanças? Além disso, você conta com infraestrutura de TAPS fora de banda para obter visibilidade do tráfego de rede para ativos críticos? Se ainda não tiver,
Considere orçar uma solução Gigamon ou KZigT. Dependendo do orçamento, inicie com portas PAN, Mirror, em switch-chave para obter visibilidade inicial. Lembre-se de calcular corretamente a capacidade para não perder pacotes e verifique se os switches suportam SPAN 24/7 múltiplas sessões simultâneas sem comprometer a estabilidade. Em emergências, a equipe de redes também dependerá dessas sessões, então planeje capacidade reservada para troubleshooting. Espelhar tráfego via SPAN ou TAP é apenas o primeiro passo. O próximo é armazenar e analisar esse tráfego. O custo de retenção histórica varia conforme o volume. Para análise, considere soluções como Corelict, Nozomi e Armis, ou em código aberto, ZEC, Arquime e Suricata, conforme suas necessidades. Como sempre, converse com vários fornecedores, avalie suas soluções e faça uma prova de conceito. Assim você verifica os tipos de alertas e insights gerados e identifica lacunas de recursos ou competências na sua equipe antes de implementar de forma permanente. Isso é tudo. Foi o episódio 5. Eu sou Vafa Dario Isadnia. Espero que tenham gostado deste episódio tanto quanto eu gostei de prepará-lo. Nest Rádio é uma iniciativa que usa voz gerada por inteligência artificial para compartilhar histórias e discussões de cibersegurança em diferentes idiomas. Se tiver sugestões de temas ou perguntas, envie-as para nestradio.net. Se gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos. E lembre-se, mantenha a curiosidade.